O que começa como um confronto privado dentro de uma casa rica, rapidamente se transforma em uma noite de violência brutal. Uma mulher grávida descobre mensagens secretas, transferências de dinheiro ocultas e um caso sombrio entre o marido e a amante dele. O confronto evolui para golpes incontroláveis, até que ela desaba, espancada e em coma, deitada no próprio sangue. O marido acredita que o poder e o silêncio enterrarão tudo, e ele vai embora sem olhar para trás. O que ele não sabe é que um telefonema tarde da noite traz os 2 irmãos dela correndo para casa, desencadeando uma cadeia de verdade, grades de prisão e um tribunal onde o dinheiro não protege mais ninguém. Deixe-nos saber de onde você está ouvindo e que horas são. Deixe um comentário abaixo, nós adoraríamos ouvir você. Isabela não pretendia encontrar nada naquela noite. Ela estava procurando um documento relacionado a uma consulta médica, algo que Edward havia pedido para ela encaminhar mais cedo naquele dia. O notebook dele estava aberto na mesa, desbloqueado, a tela ainda brilhando fracamente no quarto silencioso. Ela hesitou apenas um segundo antes de se sentar. Seus movimentos eram lentos devido ao peso da gravidez. A primeira coisa que ela viu não foi um documento. Foi um tópico de mensagens, depois outro, depois uma confirmação de transferência. Os nomes se repetiam. Edward, Vanessa. As quantias eram precisas, agendadas, deliberadas. Havia chamadas perdidas, chamadas atendidas, mensagens enviadas tarde da noite e de manhã cedo. Nada disso parecia acidental. Nada disso poderia ser explicado. Isabela sentiu o ar sair do peito. Ela rolou a tela lentamente, os dedos tremendo, a mente tentando rejeitar o que seus olhos estavam confirmando. Isso não era um mal-entendido. Isso era planejamento. Isso era segredo, apoiado por dinheiro e coordenação. Quando ela fechou o notebook, ela já sabia que não conseguiria ficar em silêncio. Edward voltou para casa menos de 1 hora depois. Isabela ainda estava na sala de estar, de pé com dificuldade, uma mão apoiada nas costas de uma cadeira para se equilibrar. Ela não gritou. Ela não o acusou com emoção. Ela falou claramente. Ela lhe contou o que tinha visto. Ela lhe disse que sabia sobre Vanessa. Ela lhe disse que sabia sobre as transferências e as ligações. Ela lhe disse que isso tinha que acabar. Edward congelou. Por um breve momento, não havia raiva em seu rosto, apenas cálculo e medo. Ele perguntou quanto ela tinha visto. Ele perguntou se ela tinha copiado alguma coisa. Isabela respondeu honestamente. Ela disse que tinha visto o suficiente. Ela disse que não protegeria uma mentira. Ela disse que falaria com sua família e com um advogado se ele não parasse. Foi quando a compostura dele quebrou. Edward começou a andar de um lado para o outro, a voz aumentando, as palavras afiadas e defensivas. Ele lhe disse que ela não entendia. Ele lhe disse que ela estava exagerando. Ele lhe disse que ela lhe devia lealdade. Isabela não levantou a voz. Ela se repetiu. Ela disse que estava carregando o filho dele. Ela disse que não permitiria que o engano definisse a vida deles. A discussão escalou rapidamente. Edward a acusou de ameaçá-lo. Ele a acusou de tentar arruinar tudo o que ele havia construído. O medo dele se transformou em raiva, o tipo que vem da perda de controle, em vez de ganhá-lo. Isabela tentou recuar, mas seu corpo estava lento e pesado, limitado pela gravidez. Quando Edward a golpeou, não foi calculado. Foi reativo e descontrolado. A força a desequilibrou. Ela caiu, o corpo atingindo o chão em um ângulo contra o qual ela não podia se proteger. A dor surgiu em seu abdômen, aguda e imediata.
Ela gritou uma vez, depois tentou se mover, mas seus membros não responderam como deveriam. Edward ficou de pé sobre ela, respirando com dificuldade. Ele viu o sangue. Ele viu os olhos dela lutando para focar. Ele viu que ela não estava respondendo normalmente. A realidade do que ele havia feito se instalou, pesada e inegável. Isso não era mais uma discussão. Isso era sério. Isso era perigoso. Por um momento, ele não fez nada. Isabela tentou falar, mas as palavras não se formavam. A visão dela embaçou. O quarto inclinou. A dor diminuiu para algo distante e assustador. Ela sentiu-se escorregando, consciente o suficiente para saber que estava perdendo a consciência, mas incapaz de impedir. Edward entendeu o risco imediatamente. Ele sabia que ela estava grávida. Ele sabia o que os médicos eram obrigados a relatar. Ele sabia o que um pedido de ajuda desencadearia. Ele não se ajoelhou ao lado dela. Ele não verificou o pulso dela. Ele não pediu assistência. Ele escolheu o silêncio. Edward deu um passo para trás, passou a mão pelo cabelo e olhou ao redor da sala como se procurasse uma solução que não envolvesse responsabilidade. Ele decidiu rapidamente. Ele reuniu seus pertences pessoais, movendo-se com urgência, mas não com pânico. Ele evitou olhar para Isabela enquanto fazia as malas. Ele evitou tomar qualquer decisão que o ligasse à cena. Quando terminou, ele caminhou até a porta. Ele fez uma pausa apenas uma vez, a mão na maçaneta. Isabela estava imóvel atrás dele, a respiração superficial, o corpo parado. Ele não se virou. Edward deixou a casa naquela noite. Ele dirigiu direto para Vanessa. Ele não ligou antes. Quando ela abriu a porta, ela viu a expressão dele e soube que algo estava errado. Ele lhe contou apenas parte da verdade. Ele disse que houve uma discussão. Ele disse que Isabela havia desmaiado. Ele disse que precisava ficar lá. Vanessa não fez perguntas que teriam forçado respostas. Dentro da casa que ele havia deixado para trás, o silêncio se aprofundou. As luzes permaneceram acesas. Os quartos permaneceram inalterados. Isabela ficou onde havia caído, inconsciente, sangrando sozinha. Ninguém foi verificar como ela estava. Ninguém disse o nome dela. Nenhum pedido de ajuda veio do homem que havia prometido protegê-la. O tempo passou sem medida. A casa, antes cheia de rotina e conversa, ficou imóvel. O som da porta se fechando ecoou muito depois que Edward se foi. Isabela permaneceu imóvel, sua vida suspensa naquele espaço silencioso, invisível e não reconhecida. A porta se fechou atrás de Edward, deixando a vida de Isabela vagando silenciosamente dentro da casa vazia. Thomas Reed voltou para a casa mais tarde naquela noite por hábito, mais do que por instrução. Ele trabalhava lá há tempo suficiente para notar quando as rotinas eram quebradas. As luzes ainda estavam acesas em cômodos que geralmente estavam escuros àquela hora. O carro de Edward havia sumido. O silêncio parecia errado, não pacífico, mas abandonado. Ele moveu-se cuidadosamente pelo corredor, chamando o nome de Isabela uma vez, depois novamente, mantendo a voz baixa. Não houve resposta. Quando ele entrou na área de estar, ele a viu no chão. O corpo dela estava imóvel, a posição não natural. Por um breve momento, ele congelou, esperando estar enganado, esperando que ela se movesse. Ela não se moveu. Thomas ajoelhou-se ao lado dela, perto o suficiente para ver o sangue, perto o suficiente para ver a elevação e quedas superficiais do peito dela. A pele dela estava pálida, os olhos dela estavam fechados. Ele não a tocou a princípio. Ele já tinha visto acidentes antes, mas isso não parecia um. As marcas estavam erradas. A posição estava errada. Isso não foi uma queda.
Isso foi violência. Edward não estava em lugar nenhum. Thomas levantou-se lentamente, o coração batendo forte. Ele entendeu o peso do que estava vendo. Isabela estava grávida. O que quer que tivesse acontecido trazia consequências muito além de uma discussão. Ele hesitou, a mão pairando sobre o telefone. Pedir ajuda significava envolver as autoridades. Significava perguntas. Significava o fim do seu emprego. Significava cruzar uma linha que pessoas como ele muitas vezes eram esperadas não cruzar. Ele olhou de volta para Isabela. Ela não se mexeu. A hesitação durou apenas segundos, mas pareceu mais longa. Thomas tomou sua decisão. Ele ligou para os serviços de emergência, a voz firme, mas urgente, enquanto explicava que havia uma mulher grávida inconsciente, sangrando, sem resposta. Ele deu o endereço. Ele seguiu as instruções sem discutir. Quando a ambulância chegou, o som cortou a rua silenciosa. Os paramédicos moveram-se rapidamente, profissionalmente. Eles perguntaram o que havia acontecido. Thomas disse a eles que a havia encontrado daquele jeito. Ele não especulou. Ele não suavizou a cena. Ele observou enquanto eles avaliavam a condição dela, verificando os sinais vitais, protegendo as vias aéreas, preparando a maca. Isabela foi colocada na maca com cuidado. A visão do corpo dela se movendo apenas porque outros estavam se movendo fez o peito de Thomas apertar. Ele o seguiu para fora, seu casaco jogado às pressas, a mente focada em apenas uma coisa. Ela precisava sobreviver. Ele foi na ambulância, sentado perto dos pés dela, ouvindo a urgência controlada da equipe médica. Em certo momento, um dos paramédicos falou baixinho com outro sobre a frequência cardíaca fetal. As palavras eram calmas, mas o significado não. O batimento cardíaco estava fraco. O tempo importava. No hospital, Isabela foi levada para dentro sem demora. Thomas esperou apenas o tempo suficiente para dar seu nome e explicar como a havia encontrado. Então, pediram-lhe para se sentar. Minutos se passaram sem informações. Quando um médico finalmente falou com ele, a notícia era séria. Isabela havia entrado em coma. Eles estavam fazendo tudo o que podiam, mas a situação era crítica. Edward não estava lá. Thomas observou as portas, esperando a qualquer momento que Edward chegasse para exigir respostas, para assumir o controle. Ele não veio. Sem ligações, sem mensagens, sem perguntas. A ausência era barulhenta. Horas se passaram. Enfermeiras entravam e saíam. Máquinas zumbiam. Isabela permanecia inconsciente. Thomas sentou-se com as mãos entrelaçadas, reproduzindo a cena na casa repetidamente. Quanto mais tempo Edward ficava longe, mais clara a verdade se tornava. Isso não era confusão. Isso não era ignorância. Isso era abandono. Thomas entendeu então que o silêncio não era mais uma opção. Ele foi para o corredor e pegou o telefone. Ele nunca tinha ligado para os irmãos de Isabela antes, mas tinha os números deles em uma lista de contatos de emergência. Algo que a própria Isabela havia insistido meses antes. Seus dedos tremeram ligeiramente quando ele pressionou o primeiro número. David atendeu rapidamente. Thomas não desperdiçou palavras. Ele disse que Isabela estava no hospital. Ele disse que ela estava inconsciente. Ele disse que havia sinais de violência grave. Ele disse que Edward havia sumido. Michael foi adicionado à chamada momentos depois. Thomas repetiu tudo. Ele não exagerou. Ele não especulou. Ele disse a eles exatamente o que tinha visto, exatamente o que tinha feito, exatamente o que não havia acontecido. Houve silêncio na linha,
O tipo que vem quando as pessoas estão processando algo que nunca imaginaram que seria dito em voz alta. Então as perguntas vieram, afiadas e controladas. Thomas respondeu a cada uma. Ele lhes disse a hora da ambulância. Ele lhes disse que Edward não havia retornado. Ele lhes disse que os médicos estavam preocupados com a mãe e o filho. Quando a ligação terminou, Thomas ficou sozinho no corredor, o peso do que havia feito se estabelecendo sobre ele. Ele sabia que haveria consequências. Ele as aceitou. Dentro do quarto do hospital, Isabela estava imóvel, cercada por máquinas que mediam o que seu corpo não conseguia mais comunicar por conta própria. Sua condição era frágil, seu futuro incerto, mas ela não estava mais invisível. A 2 cidades de distância, 2 irmãos começaram a fazer as malas sem discussão. Quaisquer planos que eles tivessem para os próximos dias se dissolveram instantaneamente. A irmã deles precisava deles. Nada mais importava. E no espaço silencioso entre esses 2 momentos, um único telefonema reescreveu o curso de tudo o que se seguiu. David Carter atendeu a ligação no meio da noite, seu telefone vibrando contra a mesa de madeira ao lado da cama. Ele ouviu sem interromper sua postura, endireitando-se à medida que cada frase chegava a ele. Quando Thomas terminou de falar, David estava totalmente acordado. Ele fez apenas uma pergunta. Onde ela está agora? Michael Carter estava na linha momentos depois. David não repetiu nada. Thomas repetiu. Ele falou cuidadosamente, escolhendo a precisão em vez da emoção. Isabela estava no hospital. Ela estava inconsciente. Os médicos estavam preocupados. Edward havia sumido. Havia sinais de violência grave. Nenhum dos irmãos discutiu. Nenhum pediu garantia. A ligação terminou com um único entendimento compartilhado entre eles. Eles estavam saindo imediatamente. Em 1 hora, as malas estavam prontas, voos reservados, rotas mapeadas. Não houve discussão sobre timing ou inconveniência. Quaisquer vidas das quais eles tivessem se afastado não importavam mais. Quando o amanhecer começou a afinar o céu noturno, eles já estavam se movendo. Eles chegaram ao hospital sem cerimônia. Ninguém os anunciou. Eles assinaram a entrada, seguiram as instruções e caminharam pelo longo corredor em silêncio. O som de seus passos ecoava suavemente contra o chão polido. O cheiro de desinfetante pairava no ar. Nenhum dos homens falou enquanto se aproximavam do quarto. Isabela estava imóvel sob as luzes. Tubos e monitores a cercavam, seus ritmos silenciosos marcando o tempo. Seu rosto estava pálido, seu corpo imóvel, exceto pelos movimentos sutis forçados pelas máquinas. David parou ao pé da cama. Michael ficou ao lado dela. Por um momento, nenhum deles se mexeu. Um médico entrou e falou claramente. Isabela estava em coma. Os ferimentos eram graves. A gravidez complicava tudo. Eles a estavam monitorando constantemente. As próximas horas e dias seriam críticos. Nada estava garantido. David assentiu. Michael fez perguntas específicas. O que havia sido documentado? O que havia sido observado? O que não podia ser explicado? O médico respondeu cuidadosamente, escolhendo palavras que refletiam tanto cautela quanto preocupação. Havia inconsistências. Os ferimentos não se alinhavam claramente com uma queda acidental. Quando o médico saiu do quarto, ficou quieto novamente. David exalou lentamente. Michael descansou a mão na beirada da cama, cuidadoso para não tocar em Isabela. As reações deles foram controladas, medidas, contidas. O pânico não a ajudaria. A raiva podia esperar. Eles foram para o corredor e começaram a fazer perguntas. Thomas Reed estava esperando por perto. Ele parecia cansado,
os ombros pesados de responsabilidade. Quando David pediu para ele falar, Thomas não hesitou. Ele lhes contou tudo, desde o momento em que voltou para a casa até o segundo em que as portas da ambulância se fecharam. Ele descreveu como encontrou Isabella. Ele descreveu o sangue. Ele descreveu a ausência de Edward. Ele descreveu a decisão de pedir ajuda. Michael ouviu atentamente. David observou o rosto de Thomas. Nenhum interrompeu. Quando Thomas terminou, o silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio no quarto. Era afiado, focado. Edward não tinha ido ao hospital, nem uma vez, nem mesmo para fazer perguntas. Essa ausência confirmou o que ambos os irmãos já estavam pensando. Isso não era um mal-entendido. Isso não era um acidente. Isso não era algo que se resolveria silenciosamente se fosse dado tempo. David falou primeiro. Ele disse que eles não confrontariam Edward diretamente. Michael concordou imediatamente. Reações emocionais apenas dariam a Edward tempo e desculpas. Se a verdade importava, ela tinha que ser tratada adequadamente. O objetivo deles era claro. Eles precisavam de fatos. Eles precisavam de documentação. Eles precisavam entender o que havia acontecido e como isso poderia ser provado. A justiça exigia paciência, não barulho. Eles voltaram para o quarto de Isabella brevemente, ficando juntos ao lado da cama dela. David prometeu baixinho que ela não ficaria mais sozinha. Michael prometeu que tudo o que lhe fora tirado seria respondido. Então eles saíram do quarto e começaram a trabalhar. Eles solicitaram cópias dos relatórios médicos iniciais. Eles anotaram cronogramas. Eles registraram nomes. Eles perguntaram quem a havia admitido. Eles perguntaram quem havia falado com os serviços de emergência. Cada pergunta foi deliberada. Cada resposta foi armazenada cuidadosamente. Edward permaneceu ausente. Enquanto o hospital se acomodava no silêncio da madrugada, os irmãos encontraram uma pequena área de espera e começaram a organizar o que sabiam. Thomas ficou com eles, respondendo a perguntas adicionais conforme elas surgiam. Ninguém levantou a voz. Ninguém especulou, sem razão. Quando o relógio passou da meia-noite, algo havia tomado forma. Ainda não era uma acusação. Ainda não era uma investigação no sentido legal. Mas era uma direção. Uma investigação privada havia começado. David contatou profissionais de confiança. Michael começou a revisar registros. Eles não agiram como vigilantes. Eles agiram como homens que entendiam o processo e a consequência. Cada passo à frente foi dado com cuidado. Dentro do quarto do hospital, Isabella permanecia inconsciente, alheia ao movimento que se desenrolava ao seu redor. Do lado de fora, o mundo continuava como de costume, indiferente ao que havia mudado. Mas para David e Michael, o caminho estava traçado. Eles encontrariam a verdade. Eles protegeriam a irmã. E eles garantiriam que o que aconteceu naquela casa não desaparecesse no silêncio. A noite ficou mais profunda. As luzes do hospital diminuíram. Em algum lugar da cidade, a vida continuava ininterrupta. Mas dentro daquelas paredes, algo irreversível havia começado. David voltou para a casa na manhã seguinte com um propósito claro. Ele não entrou como um irmão de luto. Ele entrou como alguém determinado a entender o que havia acontecido dentro daquelas paredes. O lugar parecia inalterado à primeira vista. Os móveis estavam em ordem. Nada parecia revirado. A quietude parecia encenada, como se alguém quisesse que a cena parecesse comum. Ele moveu-se lentamente de cômodo em cômodo, notando detalhes, sem tocar em nada desnecessariamente. A área de estar chamou sua atenção
imediatamente: o ângulo da cadeira, o espaçamento entre a mesa e a parede, a posição onde Isabella havia sido encontrada. Nada disso sugeria uma queda simples. O layout não apoiava a explicação que Edward tentaria usar mais tarde. David verificou o painel do sistema de segurança. Várias câmeras estavam inativas durante uma janela estreita de tempo na noite anterior. Não offline devido a um problema de energia. Não danificadas. Desativadas manualmente. O momento coincidia muito precisamente para ser coincidência. Ele fotografou o painel e documentou os carimbos de hora. Enquanto David trabalhava na casa, Michael focou no que Edward sempre tratou como intocável: suas finanças, seus dados. Michael acessou registros que Isabella havia compartilhado anteriormente com ele para a guarda de informações que ela havia pedido para ele manter sem explicação meses antes. Na época, Michael não a havia pressionado. Agora, a razão se tornava mais clara. As transferências se destacaram imediatamente. Quantias regulares, intervalos consistentes, sempre para contas conectadas a Vanessa. Havia também mensagens excluídas recuperáveis através de dados de backup, conversas que confirmavam coordenação em vez de impulso. Michael organizou tudo cuidadosamente, rotulando datas e cruzando horários. De volta ao hospital, o médico responsável revisou o caso de Isabella com crescente preocupação. Os ferimentos documentados não se alinhavam com um acidente doméstico. A localização e a gravidade sugeriam força. Isso foi anotado no relatório médico sem acusação, mas com clareza. O relatório foi armazenado de acordo com o protocolo, com carimbo de hora e preservado. Thomas Reed foi solicitado a fornecer uma declaração detalhada. Ele o fez sem hesitação. Ele descreveu a condição da casa, os ferimentos de Isabella, a ausência de Edward e a decisão de chamar os serviços de emergência. Seu relato foi consistente. Foi preciso. Não mudou sob repetição. Através da reconstrução da linha do tempo, David e Michael estabeleceram o momento exato em que Edward deixou a casa. A vigilância da entrada do bairro confirmou a partida do veículo. Os dados da torre de celular colocaram Edward movendo-se em direção à localização de Vanessa logo depois. Não houve atraso. Nenhuma tentativa de buscar ajuda. A sequência foi limpa. Michael continuou rastreando os registros telefônicos. As ligações entre Edward e Vanessa aumentaram dramaticamente nos dias que antecederam o incidente. Houve um pico imediatamente depois que Isabella foi encontrada inconsciente. Mensagens enviadas e excluídas. Chamadas curtas que terminaram rapidamente. O suficiente para indicar coordenação sem expor o conteúdo diretamente. Quando os irmãos compararam as descobertas, um padrão emergiu. Acesso à câmera desativado. Transferências financeiras. Exclusão de mensagens. Relocação imediata. Silêncio em relação ao hospital. Cada peça sozinha poderia ser explicada. Juntas, elas formavam uma corrente de ocultação. David e Michael concordaram que era hora de envolver as autoridades, não por emoção, mas porque as evidências atingiram um limite que exigia ação. Eles apresentaram as informações compiladas à polícia, incluindo relatórios médicos, declarações de testemunhas, dados financeiros e linhas do tempo digitais. A policial Rachel Adams foi a primeira a revisar formalmente os materiais. Ela já havia documentado a admissão hospitalar inicial e notado a ausência do marido. As novas informações se alinharam com suas preocupações. Ela encaminhou o caso para o detetive Daniel Moore. O detetive Moore
revisou o arquivo metodicamente. Ele fez perguntas. Ele solicitou verificação. Ele comparou carimbos de hora. Quando terminou, ele não especulou. Ele autorizou a criação de um arquivo de caso formal. O capitão Robert Lewis aprovou os próximos passos. A documentação atendia aos requisitos para uma investigação criminal. O caso passou de suspeita para procedimento. No final do dia, uma investigação oficial havia sido ativada. Estava mais dirigindo a narrativa. Ele não estava mais controlando o acesso. O sistema no qual ele havia confiado para se proteger estava agora voltando sua atenção para ele. Dentro do quarto do hospital, Isabela permanecia inconsciente, alheia ao fato de que a verdade sobre seus ferimentos estava sendo montada peça por peça. Do lado de fora, os mecanismos de responsabilidade haviam começado a se mover silenciosamente, deliberadamente e além do alcance de Edward. Edward ficou dentro do apartamento de Vanessa. As cortinas fechadas, o volume da televisão baixo. Ele não dormiu. Ele assistia aos feeds de notícias atualizarem em seu telefone, percorrendo relatórios locais e atualizações sociais, procurando qualquer menção à condição de Isabela. Cada notificação apertava seu peito. O silêncio não oferecia conforto, apenas atrasava as consequências. Pelos fragmentos que ele conseguia reunir, a situação estava se deteriorando. Fontes hospitalares falavam cuidadosamente, mas as palavras crítico e inconsciente apareceram mais de uma vez. Edward entendeu o que isso significava. Uma mulher grávida em coma desencadeava relatórios obrigatórios. Os médicos documentavam tudo. As linhas do tempo endureciam rapidamente uma vez que eram escritas. O risco não era mais hipotético, era imediato. Edward pegou seu telefone e ligou para seu advogado pessoal. A chamada conectou no segundo toque. Edward não perdeu tempo. Ele descreveu uma discussão. Ele evitou detalhes. Ele enfatizou a confusão e o choque. Ele fez uma pergunta. Qual era a maneira mais rápida de conter isso? O advogado ouviu, depois respondeu com cautela. A situação era séria. Qualquer contato com o hospital poderia ser interpretado como envolvimento. Qualquer declaração poderia ser usada mais tarde. Se Edward fosse dizer alguma coisa, precisava ser consistente e limitado. Uma explicação simples. Um acidente em casa, sem especulação, sem elaboração. Edward aceitou o conselho sem hesitação. Ele instruiu o advogado a preparar uma narrativa. Uma queda. Tontura relacionada à gravidez. Sem testemunhas. Sem resposta médica imediata, porque ele havia entrado em pânico. O advogado o avisou que essa explicação seria contestada, mas Edward acreditava que os desafios poderiam ser gerenciados. Dinheiro e influência já haviam resolvido problemas antes. Vanessa sentou-se por perto durante a ligação, ouvindo sem falar. Quando Edward encerrou a conversa, ela perguntou o que ele precisava dela. Ele lhe disse claramente. Silêncio. Consistência. Sem mensagens. Sem ligações que pudessem ser rastreadas. Se perguntassem, ela deveria confirmar apenas que ele chegou chateado e desorientado. Nada mais. Vanessa concordou. Ela não discutiu. Ela não sugeriu alternativas. Ela entendeu que sua própria exposição dependia do alinhamento, as transferências, as mensagens, as ligações. Tudo isso os conectava. Proteger Edward significava proteger a si mesma. Edward acreditava que a fase mais perigosa havia passado. Ele disse a si mesmo que ninguém se apresentaria. Isabela estava inconsciente. A família dela estava distante. A equipe permaneceria leal se tivesse motivo para isso. Sua própria família não diria nada.
Eles sempre fizeram isso. Seus pais não contataram o hospital. Seus irmãos não fizeram perguntas. O silêncio se manteve. Edward tomou uma decisão deliberada de evitar qualquer comunicação com a equipe médica, sem perguntas, sem visitas, sem mensagens de texto. A ausência, ele acreditava, reduzia a responsabilidade. O advogado confirmou que a distância poderia ser enquadrada como choque se necessário. Edward apoiou-se no que sempre funcionou para ele: controle através de recursos. Ele revisou contas, ele verificou saldos, ele se tranquilizou com números. A riqueza criava isolamento, o poder criava atraso, o atraso criava oportunidade. Mas enquanto Edward monitorava as manchetes, o chão sob ele mudava. As evidências continuaram a se acumular sem o conhecimento dele. Relatórios médicos foram finalizados e armazenados. Declarações de testemunhas foram gravadas. Dados digitais foram preservados. Registros financeiros foram organizados. Cada peça foi catalogada, com carimbo de hora e verificada. A polícia não se moveu ruidosamente. Eles se moveram corretamente. A policial Rachel Adams completou sua documentação da admissão hospitalar. Ela notou a ausência do cônjuge. Ela registrou a condição da paciente. Ela anexou observações médicas sobre padrões de lesões. O arquivo foi encaminhado. O detetive Daniel Moore revisou o material juntamente com informações adicionais fornecidas pelos irmãos. Ele cruzou horários. Ele examinou registros telefônicos. Ele estudou a lacuna entre o incidente e o desaparecimento de Edward. O padrão sugeria intenção, não confusão. O capitão Robert Lewis solicitou uma compilação completa. A documentação chegou completa. Descobertas médicas, registros digitais, transferências financeiras, declarações de testemunhas, dados de localização. O limite foi atingido. Um pedido de detenção temporária foi redigido. Edward permaneceu inconsciente. No apartamento de Vanessa, ele atualizou a tela novamente, sem alertas, sem chamadas. Ele se permitiu acreditar que o plano estava funcionando. Ele ensaiou a narrativa que o advogado havia esboçado, repetindo-a silenciosamente até que parecesse ensaiada o suficiente para passar. Vanessa lhe trouxe café. Eles falaram em frases curtas. Ela perguntou se ele voltaria para casa. Ele disse que ainda não. Ele queria que a situação esfriasse. Ela assentiu. Edward disse a si mesmo que se a polícia pretendesse agir, já o teria feito. Ele confundiu preparação com hesitação. Do outro lado da cidade, assinaturas foram colocadas onde precisavam estar. Procedimentos foram seguidos. Pedidos foram aprovados. O arquivo avançou. Quando Edward finalmente largou o telefone e recostou-se no sofá, convencido de que havia ganhado tempo, a decisão já havia sido tomada. Ele só não sabia ainda. A polícia chegou ao apartamento de Vanessa logo após o nascer do sol. Não houve aviso prévio e nenhum atraso. A policial Rachel Adams bateu uma vez, anunciou a presença e esperou os segundos necessários antes que a porta se abrisse. Edward apareceu, vestindo as mesmas roupas com que havia dormido, a expressão tensa, mas controlada. Ele não resistiu quando as algemas foram colocadas em seus pulsos. O som do metal fechando ecoou bruscamente no corredor estreito. Vanessa estava atrás dele, atordoada, as mãos levantadas instintivamente, enquanto outro policial dava um passo à frente. Ela foi informada de que estava sendo detida temporariamente. Seus protestos vieram rapidamente, depois desapareceram à medida que o procedimento assumia o controle. Dispositivos eletrônicos foram coletados metodicamente. Telefones,
tablets, um notebook da mesa do quarto. Cada item foi lacrado e etiquetado. Edward observou em silêncio, o maxilar travado, os olhos se movendo, mas sem dizer nada. Enquanto era escoltado para fora, Edward pediu para falar com seu advogado. O pedido foi reconhecido. Ele foi informado de que teria a oportunidade após o processamento. Ele assentiu uma vez, absorvendo a mudança de autoridade para sujeito. Tanto Edward quanto Vanessa foram transportados separadamente para a delegacia. Os veículos moviam-se pelo trânsito sem sirenes. O peso do momento carregava silenciosamente. Edward olhou pela janela, ensaiando nada, agora entendendo que as palavras apenas complicariam o que já havia sido documentado. Na sede, eles foram separados imediatamente. Vanessa foi levada para uma sala de entrevista no segundo andar. Edward foi conduzido por um corredor diferente. As portas se fecharam atrás deles com finalidade. O interrogatório de Vanessa começou primeiro. O detetive Daniel Moore sentou-se em frente a ela, um gravador colocado claramente sobre a mesa. Ele descreveu os direitos dela. Ele explicou o propósito da entrevista. Ele fez perguntas simples para estabelecer fatos básicos. As respostas dela foram hesitantes, mas cooperativas. À medida que as perguntas se voltavam para cronogramas e comunicações, inconsistências surgiram. Ela se corrigiu uma vez, depois novamente. Datas mudaram. Durações de chamadas mudaram. Ela tentou minimizar seu envolvimento, depois contradisse declarações anteriores. Cada inconsistência foi notada sem comentários. A entrevista de Edward seguiu um padrão diferente. Ele sentou-se sozinho à mesa, mãos sem algemas, mas postura rígida. Quando o detetive Moore entrou, Edward não falou. O detetive apresentou os fatos calmamente. Descobertas médicas, transferências financeiras, câmeras desativadas, dados de localização. Edward ouviu sem reação. Quando solicitado a responder, Edward recusou. Ele solicitou um advogado e permaneceu em silêncio. A decisão foi deliberada. Ele não acrescentaria a um registro já pesado com evidências. À medida que as horas passavam, os investigadores comparavam notas. O relato de Vanessa entrava em conflito com os dados documentados. O silêncio de Edward não apagava as linhas do tempo. O arquivo ficou mais grosso. No final da tarde, a equipe de promotoria havia sido informada. As evidências apoiavam a escalada. As acusações foram preparadas. O promotor autorizou a detenção contínua, aguardando a acusação formal. Edward foi informado de que seria mantido preso. Ele foi escoltado por um corredor seguro até a área de detenção. O ambiente mudou. Luzes fluorescentes substituíram a luz do dia. O ar parecia mais frio. Os sons diferentes. Portas abriam e fechavam com precisão mecânica. A cobertura da mídia começou quase imediatamente. Uma breve declaração foi divulgada confirmando uma prisão em conexão com um incidente doméstico violento envolvendo uma mulher grávida. Nenhum nome foi usado a princípio. Essa restrição durou menos de 1 hora. Assim que a identidade de Edward surgiu, as manchetes se seguiram. Imagens de aparições públicas anteriores foram reproduzidas ao lado de imagens da cena da prisão capturadas por uma câmera distante. O contraste era nítido, influência reduzida a procedimento. Edward foi transferido para a instalação de detenção antes do anoitecer. O processo de admissão foi eficiente e impessoal. Itens pessoais foram registrados e removidos. Ele recebeu roupas. Instruções foram dadas sem explicação. A porta da cela fechou atrás dele com um som que carregava peso. Não foi dramático, foi absoluto. Pela primeira vez desde o incidente, Edward estava sozinho sem proteção.
sem advogado, sem assistente, sem telefone. O espaço era pequeno e inflexível. O poder em que ele confiava não o seguiu até aqui. Do lado de fora, a cidade continuava. Os ciclos de notícias giravam. As conversas mudavam. Dentro da instalação, o tempo diminuiu para seu próprio ritmo. Edward sentou-se no banco e olhou para a parede oposta a ele. A narrativa que ele havia construído se desfez completamente. Não restavam explicações para gerenciar, apenas consequências para suportar. Ele havia entrado em um mundo onde o dinheiro não negociava e o silêncio não controlava os resultados. E a porta não se abriu novamente. Edward foi colocado em uma unidade compartilhada, não isolado, não protegido. A porta se fechou atrás dele e o barulho do bloco engoliu o silêncio que ele conhecia. Vozes ecoavam, passos ecoavam. Ele ficou imóvel por um momento, entendendo que nada aqui faria uma pausa para seu ajuste. A informação viajava mais rápido do que ele esperava. No final do primeiro dia, outros sabiam por que ele estava lá. Não em linguagem jurídica, mas em termos diretos. Um homem que havia espancado sua esposa grávida. As palavras moviam-se de boca em boca, sem distorção. Cada repetição o despia ainda mais. Olhos o seguiam. As conversas paravam quando ele passava. Ele sentiu o espaço ao seu redor endurecer. As refeições eram silenciosas. O tempo de recreação não era. Ele aprendeu rapidamente onde não ficar e quando não falar. Ele aprendeu que silêncio não significava segurança. O isolamento veio sem ordem formal. Ninguém precisou anunciá-lo. Os bancos esvaziavam quando ele se aproximava. As cartas eram recolhidas. A mensagem era clara. Ele não era bem-vindo em lugar nenhum, exceto no espaço estreito designado a ele. As ameaças chegaram como murmúrios a princípio. Uma frase solta quando alguém passava. Um olhar mantido por muito tempo. Edward tentou ignorá-los, dizendo a si mesmo que passaria, que os procedimentos interviriam. Mas os procedimentos não chegavam a todos os cantos. Uma noite, em um momento sem câmeras, ele foi agredido. Não publicamente, não teatralmente. Foi rápido e deliberado, o suficiente para avisar, o suficiente para machucar. Os guardas chegaram depois, não antes. Relatórios foram feitos. Nenhum nome foi oferecido. O sistema registrou um incidente sem detalhes e seguiu em frente. Edward entendeu então que seu status não significava nada aqui. Não havia favores para cobrar, nenhuma porta para abrir, nenhum assistente para enviar na frente. Os privilégios que antes o isolavam haviam evaporado no limiar. Seus pensamentos começaram a se desfazer. O sono vinha em fragmentos. Ele repassava escolhas procurando um caminho que não existia mais. Ele contava horas. Ele media o tempo por refeições e contagens de cabeças. Ele esperava por seu advogado, acreditando que a presença restauraria o controle. O advogado chegou, falou brevemente e saiu. Havia limites. Dentro dessas paredes, a influência parava. Do lado de fora, a preparação continuava. Edward perguntou sobre fiança. Disseram-lhe para esperar. Ele perguntou sobre opções. Disseram-lhe para ser paciente. As respostas eram cuidadosas e insuficientes. A compreensão se instalou lentamente. O dinheiro podia atrasar, mas não apagar. O silêncio podia proteger, mas não para sempre. Ele havia cruzado uma linha que não se dobrava. O pânico se seguiu. Sua respiração encurtou. Suas mãos tremiam quando ele tentava mantê-las firmes. Ele evitava contato visual. Depois percebeu que a evasão o marcava tão claramente quanto. Ele começou a sentar sozinho, olhando para o chão,
tentando desaparecer em um lugar que notava tudo. Ele pensou na casa. Ele pensou na noite. Ele pensou em quão rapidamente ele havia partido. Cada memória pressionava contra ele sem alívio. Não havia espaço aqui para fugir das consequências. Enquanto o mundo de Edward se contraía, o de Isabella permanecia suspenso. Ela estava deitada em uma cama de hospital, ainda inconsciente. Máquinas carregando o fardo que seu corpo não podia. Enfermeiras falavam suavemente. Médicos monitoravam de perto. O progresso era incerto. A espera continuava. Fora da instalação, David e Michael trabalhavam sem interrupção. Eles se reuniram com promotores. Eles revisaram evidências. Eles verificaram cadeias de custódia. Cada documento foi verificado. Cada linha do tempo alinhada. Eles não tiveram pressa. A precisão importava mais do que a velocidade. Relatórios médicos foram finalizados. Registros digitais foram certificados. Declarações de testemunhas foram assinadas. O arquivo fechou com uma completude que deixava pouco espaço para discussão. A data do julgamento foi marcada. Edward foi informado durante a contagem matinal. As palavras eram simples. O cronograma firme. O momento pousou com peso. Não haveria resolução tranquila, nenhum acordo privado. A história seria contada na íntegra. Ele foi escoltado de volta para sua unidade, o caminho familiar agora. Ele se sentiu menor do que antes, não fisicamente, mas na maneira como o espaço parecia fechar ao seu redor. Os olhares não suavizaram. Os sussurros não pararam. Ele sentou-se em seu beliche e olhou para a parede, traçando rachaduras que havia memorizado. O pânico voltou mais agudo desta vez. Ele pressionou as palmas das mãos juntas, tentando diminuir seus pensamentos. Nada respondeu. Quando o chamado veio para se preparar para o transporte, não pareceu um movimento para frente. Pareceu um estreitamento. Guardas abriram a porta. O nome dele foi lido. Instruções se seguiram. Ele se levantou e obedeceu. Enquanto era levado para fora, ele passou por rostos que não veria novamente. Alguns observavam. Alguns não. Ninguém falou. Além do portão, um veículo esperava. A porta se abriu. Edward entrou. As restrições familiares. O destino conhecido. Ele não olhou para trás. O lugar em que estava entrando não oferecia refúgio. O caminho à frente não permitia desvios. As escolhas que restavam seriam feitas sob luzes, registradas, com testemunhas presentes, e não haveria como voltar atrás. O tribunal abriu ao público cedo naquela manhã, os bancos enchendo-se constantemente enquanto os observadores ocupavam seus lugares. Repórteres alinhavam-se na parede dos fundos, cadernos prontos, câmeras silenciosas por ordem do tribunal. A atmosfera era contida, pesada com expectativa, enquanto o escrivão chamava a sessão à ordem. Edward entrou sob escolta, vestido com traje de detenção padrão. O contraste entre sua antiga imagem pública e seu estado atual não exigia comentários. Ele manteve os olhos para frente e as mãos imóveis. Vanessa seguiu separadamente, sentada com o advogado como ré secundária. Ela evitou olhar para a galeria. O promotor levantou-se e leu as acusações claramente e sem floreios. A linguagem era precisa, fundamentada em estatuto e evidência. As alegações descreviam um padrão de violência, abandono e ocultação deliberada. Cada acusação foi inserida no registro. Registros médicos foram apresentados primeiro. Telas exibiam notas de admissão, avaliações de lesões e observações médicas. A documentação era metódica. Os ferimentos eram consistentes com força
e inconsistentes com uma queda acidental. A gravidez foi abordada diretamente. O risco, tanto para a mãe quanto para o filho, foi estabelecido através de achados clínicos, em vez de opinião. Em seguida, vieram as evidências digitais. Registros telefônicos apareceram com carimbos de hora alinhados à noite em questão. Chamadas feitas e mensagens excluídas recuperadas através de backups foram mostradas em sequência. Transferências financeiras foram rastreadas para contas conectadas a Vanessa. O timing importava. O padrão importava. Juntos, eles ilustravam coordenação em vez de coincidência. À medida que a apresentação continuava, a ocultação tornava-se inconfundível. Câmeras desativadas na residência. A janela precisa durante a qual a gravação cessou. A relocação imediata. A ausência do hospital. Cada decisão formava um elo. A corrente era visível para qualquer um que assistisse. Thomas Reed foi chamado para depor. Ele fez o juramento e falou claramente. Ele descreveu o retorno à casa, encontrando Isabela inconsciente e vendo sinais que o alarmaram imediatamente. Ele declarou que Edward não estava presente. Ele testemunhou sobre a decisão de ligar para os serviços de emergência e seguir a ambulância até o hospital. Seu relato foi firme e consistente. No contra-interrogatório, a defesa tentou sugerir incerteza. Thomas respondeu sem embelezamento. Ele não especulou. Ele repetiu o que tinha visto e o que tinha feito. O esforço para minar sua credibilidade falhou em criar dúvida. Um médico testemunhou em seguida. O médico explicou os ferimentos em termos clínicos, evitando linguagem emocional. O depoimento abordou o tempo forçado e os indicadores médicos de trauma em uma paciente grávida. A conclusão foi cuidadosa e firme. Os ferimentos refletiam violência contra uma mulher grávida. Edward não testemunhou. Quando seu advogado questionou testemunhas, as respostas se alinharam com as evidências já inseridas. Nenhuma explicação alternativa se sustentou. Nenhuma contradição criou espaço. Edward permaneceu em silêncio, sua postura rígida, sua expressão inalterada. Vanessa foi chamada brevemente. Ela hesitou a princípio. Quando confrontada com registros e linhas do tempo, suas declarações mudaram. Finalmente, ela abaixou a cabeça e reconheceu seu papel em ocultar informações após o incidente. A admissão foi silenciosa. O impacto não foi. O painel retirou-se para deliberar. O tribunal mergulhou na quietude. Ninguém falou. Até a imprensa permaneceu sentada, esperando. Edward olhou para a mesa diante dele. Vanessa apertou as mãos. Minutos se passaram sem movimento. Então, o painel retornou. A sala permaneceu em silêncio enquanto o juiz assumia a bancada. Papéis foram arrumados. O escrivão ficou pronto. O juiz olhou para o tribunal, reconhecendo a gravidade dos procedimentos. O registro estava completo. As evidências haviam sido consideradas. O assunto estava pronto para resolução. Nenhum som quebrou o ar enquanto o tribunal se preparava para falar. O juiz voltou para a bancada e o tribunal levantou-se junto. O movimento foi lento e unificado, como se todos entendessem o peso do que estava prestes a ser dito. Quando a sala se acomodou novamente, o silêncio se manteve. Nenhum papel farfalhou. Ninguém sussurrou. O veredicto foi lido claramente. Edward foi considerado culpado em todas as acusações relacionadas à violência grave contra uma mulher grávida. A linguagem foi direta e final. O tribunal abordou o dano infligido, o abandono que se seguiu e os esforços deliberados para ocultar a responsabilidade.
Cada ponto foi apoiado por evidências já inseridas no registro. A sentença seguiu sem demora. Edward foi condenado a 30 anos de encarceramento. Não houve qualificadores e nenhuma redução anunciada. O termo refletia a gravidade do crime e o risco que representava tanto para a mãe quanto para o filho. O juiz enfatizou a responsabilidade e a proteção. A decisão não convidava à interpretação. Em seguida, vieram as consequências financeiras. O tribunal ordenou a apreensão total dos bens de Edward. Propriedades, contas e participações de controle foram transferidas sob autoridade legal. Os direitos de propriedade foram reatribuídos a Isabella. A decisão foi específica e exequível. A intenção era restituição e segurança, não simbolismo. O caso de Vanessa foi tratado separadamente. O tribunal reconheceu seu papel em ocultar informações após o incidente. Ela foi sentenciada a 3 anos de liberdade condicional. 500 horas de serviço comunitário foram impostas. Ela não cumpriria pena sob custódia. Os termos eram rigorosos e monitorados. O juiz advertiu que qualquer violação resultaria em penalidades imediatas. Assim que as decisões foram anunciadas, repórteres gravaram cada palavra. As atualizações se espalharam rapidamente além do tribunal. Manchetes se formaram em tempo real. A atenção pública focou na sentença e no escopo das consequências. O caso passou de alegação para conclusão em uma única manhã. Edward levantou-se quando o oficial de justiça se aproximou. Suas mãos foram presas e ele foi escoltado em direção à saída. Ele não olhou para trás. Câmeras capturaram o momento em que ele passou pelas portas. A imagem marcou o fim de sua posição pública. Autoridade reduzida a procedimento. Vanessa permaneceu sentada por vários segundos depois que o tribunal foi suspenso. Quando ela se levantou, sua compostura falhou. Ela cobriu o rosto e começou a chorar, o som atrasado e instável. A reação veio tarde demais para mudar qualquer coisa. Oficiais de justiça a guiaram para longe sem comentários. David e Michael permaneceram em seus assentos até que a sala começasse a esvaziar. Eles não comemoraram. Eles não falaram. O foco deles estava em outro lugar. Isabella ainda estava inconsciente. O veredicto não alterou a condição dela. Fora do tribunal, as declarações foram breves. David confirmou que a família respeitava a decisão. Michael declarou que a prioridade deles permanecia a recuperação de Isabella e a proteção de seus direitos. Eles recusaram mais perguntas. De volta ao hospital, Isabella permanecia inalterada. Máquinas monitoravam sua respiração e sinais vitais. Enfermeiras ajustavam as configurações silenciosamente. Médicos revisavam prontuários e esperavam. O veredicto não a alcançou. A resolução legal existia separadamente de sua consciência. As equipes jurídicas agiram rapidamente após a sentença. Transferências de ativos foram iniciadas. Ordens de proteção foram reforçadas. A documentação foi arquivada para garantir que os interesses de Isabella fossem garantidos, independentemente de sua condição. David e Michael supervisionaram cada passo. Eles solicitaram confirmações. Eles verificaram cronogramas. Nada foi deixado como suposto. A cobertura da mídia se intensificou durante a tarde. Analistas discutiram o caso. Comentaristas enfatizaram a importância da documentação médica e das evidências digitais. A narrativa focou na responsabilidade e na consequência. Nenhuma explicação alternativa sobreviveu ao registro. Edward foi transportado para uma instalação correcional
antes do anoitecer. O processamento foi eficiente. A sentença entrou no sistema. Não houve anúncios e nenhum atraso. A porta se fechou atrás dele e permaneceu fechada. Vanessa reuniu-se com seu advogado mais tarde naquele dia. As condições da liberdade condicional foram revisadas. Os requisitos de relatórios foram explicados. O peso de suas admissões se instalou. Não haveria retorno ao anonimato. A conformidade definiria seu futuro. À medida que a noite se aproximava, o hospital permanecia calmo. David sentou-se perto da cama de Isabela. Michael ficou na janela. Nenhum dos dois falou. O trabalho não estava terminado. Os preparativos para o recurso começaram imediatamente, não para contestar o veredicto, mas para proteger contra interferências futuras. Os irmãos anteciparam a resistência. Eles garantiram que a representação fosse assegurada e os registros preservados. O processo legal continuaria pelo tempo que fosse necessário. O som de um martelo ecoava na memória, mas a jornada não estava completa. A justiça havia sido pronunciada. A execução havia começado. A cura não. Isabela permanecia adormecida, alheia ao fato de que a lei havia agido decisivamente em seu nome. O sistema havia falado. O caminho à frente estreitou-se em cuidado, vigilância e espera. Isabela acordou lentamente, não com pânico, mas com uma consciência cautelosa de luz e som. O quarto estava silencioso, estável, familiar, de uma maneira que ela não conhecia há semanas. Quando ela abriu os olhos, David estava sentado ao lado da cama dela, e Michael estava perto da janela. Nenhum dos dois falou a princípio. Eles esperaram até que o olhar dela focasse e sua respiração se estabilizasse. Um médico explicou o que havia acontecido em termos cuidadosos. O coma havia terminado. Sua condição estava estável. A recuperação levaria tempo. Isabela ouviu sem interromper, absorvendo cada frase como se a colocasse gentilmente em ordem. Quando o médico terminou, David contou a ela sobre o julgamento. Ele falou claramente. Edward havia sido condenado. A sentença era final. O tribunal havia agido plenamente. Isabela fechou os olhos por um momento. Ela não pediu detalhes, sabendo que o resultado era suficiente. Nos dias que se seguiram, questões legais foram resolvidas sem exigir a presença dela. Documentos de propriedade foram executados e transferidos. Contas foram garantidas. Propriedades foram reatribuídas. Tudo o que havia sido colocado sob a autoridade do tribunal foi devolvido ao controle dela através de processo legal. David e Michael compareceram à audiência de apelação em nome dela. A decisão foi mantida sem modificação. A sentença de Edward permaneceu. Isabela focou em seu corpo. A fisioterapia começou lentamente. Sentar-se. Ficar de pé com assistência. Caminhadas curtas pelo corredor. Cada movimento carregava esforço, mas cada passo à frente importava. Os médicos a monitoravam de perto e ajustavam os planos conforme necessário. O progresso veio em incrementos, em vez de saltos. A criança estava segura, protegida, monitorada. Isabela ouvia isso repetidamente e acreditava um pouco mais a cada vez. O alívio não chegou de uma só vez. Ele cresceu constantemente, substituindo o medo pela certeza. Quando recebeu alta, Isabela deixou o hospital silenciosamente. Não havia câmeras e nenhuma declaração. Ela usava roupas simples e apoiava-se levemente no braço de David enquanto eles saíam para a luz do dia. O ar parecia diferente do lado de fora, menos fechado, mais real. Ela não voltou para a casa. Uma nova residência havia sido arranjada
escolhida pela privacidade em vez do prestígio. Isabela mudou-se para lá com apoio e sem cerimônia. Ela desempacotou apenas o que precisava. O resto podia esperar. O passado não exigia triagem. Edward começou a cumprir sua sentença longe da vista do público. O nome dele desapareceu das manchetes à medida que outras histórias o substituíam. Dentro da instalação, o tempo seguia regras que ele não estabelecia. A autoridade que ele uma vez exerceu não existia mais. Sua punição não era simbólica, era vivida diariamente. Vanessa apresentou-se para o serviço comunitário conforme ordenado. Ela trabalhava em silêncio. Nenhuma entrevista a seguia. Nenhuma audiência a observava. Os termos eram rigorosos e aplicados. Ela obedeceu. Thomas Reed continuou a fornecer testemunho onde necessário. Seu papel não terminou com o veredicto. Ele respondeu a perguntas. Ele confirmou registros. Ele não buscou reconhecimento. Ele permaneceu firme em seu compromisso com a verdade. Isabela escolheu um futuro definido pela contenção e intenção. Ela limitou o contato. Ela evitou a discussão pública. A cura exigia espaço, não explicação. A terapia abordou tanto o corpo quanto a mente. O progresso foi medido pela confiança recuperada, em vez da velocidade. O medo afrouxou seu domínio gradualmente. Havia momentos em que as memórias surgiam inesperadamente, mas elas não ditavam mais suas escolhas. Ela aprendeu a reconhecer a força sem forçá-la. A sobrevivência não exigia espetáculo. David e Michael permaneceram próximos. Eles não pairavam, mas ficavam disponíveis. O trabalho deles mudou de defesa para apoio. A batalha legal estava completa. A proteção permaneceu. Uma manhã, Isabela ficou na janela e observou a luz do sol alcançar o chão. O dia não parecia vitorioso. Parecia possível. Isso era suficiente. A justiça havia feito seu trabalho. A lei havia falado claramente. O que restava era viver. O futuro não apagava o que havia acontecido. Não precisava. Ele permitia espaço além disso. O amanhecer nasceu não pelo poder recuperado, mas por uma vida preservada.